Tudo bem, pessoal? Aqui é o André Placiti com mais uma videoaula de animação 2D com Toon Boom. Bem, no tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como montar a sua cena. E para isso a gente vai usar o material que a gente desenvolveu durante as videoaulas. Pessoal, para começar, eu vou pegar aqui então os arquivos que a gente desenvolveu, no caso o nosso personagem, e a gente vai juntar, colocar a animação de um personagem junto com um cenário. Para isso a gente vai precisar gerar uma template. E como que funciona? Essa cena final que a gente vai trabalhar, eu já coloquei nela o tempo de 150 frames. E, me baseando nisso, também deixei a animação do personagem com o mesmo tempo. Ou seja, aqui a gente tem a corrida em looping já, nos 150 frames. Porém, para a gente conseguir pegar todos esses elementos aqui do nosso personagem e jogar em outro arquivo para você poder aproveitar, você vai ter que fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a nossa abinha da Library, que é a biblioteca, deixar a pasta do Harmony Premium sem o cadeado, então lembrando que aqui a gente clica com o botão direito, Right to Modify, e eu vou agora criar uma template a partir desse personagem. Aqui, pessoal, vocês vão selecionar todos os elementos, com exceção da Composite, e vocês vão pedir para agrupar. Porém, vocês vão ter que dar o seguinte comando: ao invés de ser simplesmente Ctrl G, vai ter que ser Ctrl Shift G. Porque nesse agrupamento ele vai criar uma Composite para o personagem. Então isso também é importante para a nossa organização. Então Ctrl Shift G. Ele vai criar aqui, ó, esse grupinho. E eu vou aproveitar para renomear. Então vou colocar como Alien Run. Bom, para a gente poder agora usar ele em outro arquivo, eu vou selecionar, copiar com Ctrl C e vou colar aqui na nossa library. Ctrl V. Então ele vai gerar agora, ó, Alien Run Template. No caso ele está com o número 1 na frente porque já tinha armazenado uma versão, tá bom? Mas não tem problema. Só para a gente tomar cuidado, eu vou deletar aqui a versão antiga. Ok. Então a gente ficou agora, ó, Alien Run 1 como sendo a nossa template desse personagem. Eu vou fazer o mesmo procedimento agora. Aqui a gente pode salvar ou não, tá? Nesse caso eu posso já deixar então armazenado nesse arquivo o agrupamento. Mas o importante é aqui, ó, na biblioteca. Eu vou fazer agora a mesma coisa com o outro personagem, que era o nosso robô, né? Aquele rigging que a gente fez mais simples. Então, pessoal, mesma coisa, tá? Não tem segredo. Vou habilitar aqui a nossa biblioteca, selecionar todos os elementos e dar o Ctrl Shift G. Aqui é bom renomear. E eu vou copiar, Ctrl C, e colar agora na nossa library, Ctrl V. Tá? Então aqui a mesma coisa, como eu já tinha uma outra versão, ele acabou gerando o número 1 na frente. Tá? Não tem problema, só para não confundir eu vou tirar a versão antiga. Podemos salvar também. Eu vou fechar agora esse arquivinho. Tá? Então assim como o Alien, eu coloquei aqui num tempo de 150 frames. Bom, claro que você também poderia pegar o template do boneco sem animação e depois fazer tudo dentro da sua cena, tá? Mas aqui a gente já pode adiantar parte do trabalho colocando a animação. Eu vou abrir então agora, aqui eu coloquei como BG final, que seria o nosso cenário já com parallax. Tem até uma animação da câmera. E eu vou fazer o que? Colocar os personagens nesse cenário e dar a sensação de que a câmera está acompanhando eles. Eu fiz uma pequena mudança comparada com o arquivo que a gente usou na aula de cenário, né, com a câmera, que eu estendi um pouquinho mais, só para você ter mais tempo de animação. Tá? Mas aquela dica, se vocês quiserem
aproveitar mais, tentem fazer o cenário mais esticado, né? Naquela proporção mais retangular. Então, pessoal, nós vamos agora colocar o personagem dentro dessa cena. E como que podemos fazer isso? A gente vai acessar então a Library, tá? Vou tirar o cadeado de novo, Right to Modify, e vou pegar aqui, ó, nós temos a template Alien Run 1, então é só clicar, arrastar aqui para dentro, e vou pegar também o Cowboy Run 1, tá? E vou jogar eles para cá. Aqui tem uma pequena diferença com relação ao ajuste do cenário, porque a gente tinha usado a ferramenta do Mantém Size, tá? Quando a gente precisou organizar a distância em relação à câmera. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou conectar então tanto o alien quanto o robozinho entre o desenho da rocha, tá? Que é, teoricamente é o que está mais próximo da câmera, e na frente aqui do chão. Então, vou puxar ele para cá e colocar na segunda chavinha. Ó. O que aconteceu? Aqui não basta só a ordem na layer, a gente também vai ter que depois ajustar na visão do top. E para isso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar então uma PEG para o grupo, tá? Selecionei aqui a template, eu vou vir aqui na opção para adicionar uma PEG. E aqui, ó, como eu disse, eu vou pegar a PEG da câmera e vou colocar ela mandando no personagem, porque vai estar sempre focada no personagem. Então, vou puxar para cá, ele vai reajustar aqui um pouquinho a posição, tá? Nós vamos fazer o seguinte agora. Primeira coisa, eu vou voltar aqui no top, vou tirar o animate e vou selecionar com essa PEG nova aqui, ó, eu vou ajustar, lembrando que você consegue aproximar da câmera por essa visão. Então, com a ferramenta do Transform mesmo, eu vou puxar ele mais para frente. Então ele tem que ficar aqui entre a rocha e o chão. E agora eu vou ajustar. Ó. Eu só não estou usando a ferramenta do Mantém Size porque ela vai acabar influenciando na animação. Tá? Mas é uma exceção, somente nesse caso que eu vou fazer o ajuste com a ferramenta do Transform. Certo? Então só testando aqui para ver se está funcionando. Ok. Bom, então agora, pessoal, vou colocar o outro personagem, o mesmo procedimento. Library, Cowboy Run, né, já está aqui. Deixa eu voltar aqui para o top. Eu vou colocar ele atrás do alien, então ele vai ficar na terceira posição aqui, ó. Vou adicionar uma PEG para esse personagem. E também vou fazer a câmera mandando nele, ó. Aproveitando aqui, ó, vou puxar para cá. Nesse caso eu já posso deixar atrás do personagem, mas aí tomar cuidado de novo com o escalonamento. Opa. Acho que é um pouquinho maior que o alien. Certo? Então vamos testar, ver como é que está a animação. Posso até jogar os dois um pouco mais para baixo. Também é interessante, pessoal, para você se organizar, tem outro recurso aqui na Composite que é o seguinte: você pode, por exemplo, demarcar, ou só para ficar mais evidente, né, quais que são os elementos do cenário. A gente pode criar então uma janela, tá? Não teria necessidade aqui para os personagens, mas aqui para o cenário, por exemplo, você tem a seguinte opção. Nesse botãozinho aqui, quando você clica, vai ter aqui embaixo, ó, Insert, tá? E a última opção está aqui, Backdrop. Ou seja, ele cria como se fosse uma janela para você conseguir... Opa, deixa eu colocar na posição certinha aqui.
ele vai demarcar então, ó, essa seção. Então eu posso com facilidade identificar, né, onde que estão os elementos. O mesmo poderia ser feito dentro do personagem. Então a gente poderia criar, por exemplo, uma seção para o braço. Opa. No caso aqui é o braço direito, né? Isso. Ó. Então você pode criar uma seção para o braço direito. Aqui também a gente poderia criar uma seção para o braço esquerdo, mas só exemplificando, tá bom? E claro, vocês podem também mudar a cor. Então, deixa eu jogar um pouquinho mais para o lado aqui. Esse que eu vou gerar, pode colocar até com outra colorização. Em verde, por exemplo. Tá? Então fica aí a critério do animador. Voltando aqui, pessoal. Tá? Então aqui a gente também pode renomear, né? Sempre bom. Ok. Feita a animação, eu vou terminar aqui com alguns efeitinhos. Então eu vou colocar um efeito de blur, né, de foco e desfoque nos elementos que estão mais perto. Também vou colocar aqui uma brincadeirinha, como se estivessem fugindo de uns tiros a laser. Tá? Eu vou aproveitar até para mostrar um efeito de glow. Vamos lá então. Primeira coisa, pessoal, eu vou pegar um efeito aqui no Node Library. Vocês estão vendo aqui o primeiro, ó, blur, tá? Vou puxar ele para cá e segurando Alt eu jogo em cima da linha. O que acontece? Aqui, para a gente conseguir visualizar esse efeito, ele não vai mostrar direto na câmera. Ele só mostra quando você renderizar. Só que esse aqui é um efeito que você tem que marcar. Se você não escrever o valor, ele está zerado. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 5. Acho que até um pouquinho mais, ó, 6. Então notem que agora, ó, os elementos que estão mais na frente, tá? Ou seja, o foco é nos personagens, eles não vão estar desfocados, tá? E o personagem vai estar mais evidente. Para a gente poder ver rapidinho, eu vou pedir para ele renderizar aqui, tá? Só os primeiros frames, a gente vê como é que está ficando. Eu acho que aqui no 30 a gente já consegue ter uma ideia, já deve aparecer pra gente parte aqui desses desenhos. Eu vou dar um stop. Isso. Ok. Certo. Adiante então, pessoal. A gente pode agora, eu vou adicionar aqui um desenho novo para fazer justamente esses tiros a laser. Então, primeira layer aqui, só por segurança, quando você clica no Add Drawing Layer, ele já vai colocar aqui em cima, em primeiro lugar. Tá? Então, eu vou fazer, na verdade, um risco preto e a cor não vai influenciar, porque o efeito que eu vou dar depois de brilho, posso alterar. Então, vou voltar aqui no Tool Properties só para aumentar um pouquinho a espessura do traço. Aqui eu acho que talvez seja melhor até usar a ferramenta da linha. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Isso. E aí, cuidado, tá? Porque
essa posição que eu desenhei, posso até usar aqui o F5, né, já para estender os desenhos, ela vai ficar atrás dos elementos, né, seguindo lá o top view. Então, antes de colocar o efeito, deixa eu já organizar a posição delas. Vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu quero que passe entre o robô e o alien. Então já vou colocar aqui, ó, entre os dois, tá? E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para todos os elementos que a gente precisava animar, ou seja, marcar o pivô, adicionar uma peg e dar o comando do apply mbpivot on parent peg. Feito isso, ó, de novo, eu vou usar a ferramenta do transform com o animate desativado e vou posicionar aqui certinho, né, entre os dois. Só que tomando cuidado para reajustar agora o tamanho de novo, tá? Ok. Então, pessoal, para aplicar esse efeito do brilho laser, tá? Como que eu costumo fazer? Eu venho aqui no Node Library, vou adicionar esse filtro do Glow e vou aplicar já direto aqui, ó. Eu vou ajustar a primeira coisa a cor. Então eu vou entrar no efeito do Glow, vocês vão ver que ele dá a opção de desfoque, tá? Mas também aqui da colorização. No caso eu quero deixar aqui estourado o azul e o verde. Então eu vou colocar 255, né, que é o valor máximo para o verde e para o azul. Ok. E deixa eu ver aqui também, intensidade. Qual que é o valor máximo que ele aceita aqui? Talvez aqui não vai influenciar tanto. Feito isso, tá? Vou fechar. Só que para a gente conseguir dar agora essa sensação de brilho, eu vou duplicar. Então vou copiar tudo, Ctrl C, Ctrl V. Opa. Isso. Então agora ele está exatamente no mesmo lugar, tá? Sem querer eu não adicionei a peg junto. Voltando aqui, ó, no Glow, eu vou então colocar no Radius aqui, que é o valor desse brilho, né? 5, por exemplo. E eu vou habilitar aqui o Preview só para ver como é que está ficando, ó. Então já dá uma sensação, né? Parece um laser. Deixa eu testar aqui para ver se ele fica até mais evidente. 9. Ficou interessante também, tá? Como ele ficou meio grossinho, só vou dar uma compactada aqui. Beleza. Então, pessoal, esse aqui seria o efeito do laser, só que agora tem que animar ele, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso... Deixa eu ver, ficou aqui embaixo agora, né? Porque a gente mudou a ordem. Então, eu vou ativar de novo o nosso Animate, tá? No primeiro frame eu vou posicionar ele aqui. Vou segurar um tempinho. Nesse caso, como a gente está usando dois filtros, vocês notaram que a gente teria que fazer os dois. Então, para não ter que ficar toda hora mexendo nos dois, eu vou criar uma layer aqui, ó, pp, tá? Então agora eu consigo arrastar os dois. Eu vou fazer toda a animação só por essa nova layer de peg aqui, ó. Aqui não vai influenciar o ponto do pivô, então não tem problema. Então vou marcar o primeiro quadro aqui, Ctrl C, vou colocar aqui até os 50, por exemplo, tá? E aqui eu vou gerar uma animação, ó. Então vou fazer o tiro disparando, entrando e saindo de cena, bem rapidinho aqui, ó. Até os 60 talvez. Então, para não ter risco dele voltar aqui em cena, ó,
Quando chega aqui, deixa eu posicionar ele aqui fora, né? Para não atravessar, beleza. E logo em seguida aqui, reparem que eu não intervalei, tá? Tá um quadro-chave do lado do outro. Eu vou posicionar ele aqui de novo. E eu faço de novo rapidinho ele atravessando a câmera. E aí eu não posso agora só copiar ou deletar os desenhos, né, referente ao laser. Então tudo que tiver depois, aqui, vamos testar então. Talvez o segundo aqui tenha que ajustar. Tá. E para encerrar aqui, pessoal, eu peguei até um áudio, um efeito sonoro, para fazer essa brincadeirinha. Então eu vou vir em File, Import, Sound, e tem aqui, ó, Laser Blast. Ele vai carregar para a gente aqui em cima, ó, tá? Se eu deixar habilitado tanto o Sound Scrubbing quanto a caixinha de som normal, que a gente viu lá no Lip Sync, a gente consegue ouvir, ó. Só abaixar para ninguém ficar surdo. Só que, né, cuidado que eu vou ter que agora selecionar esse trecho aqui, posso apertar Ctrl X, recortar, e eu vou colar no momento que dispara o laser aqui, por exemplo. Só verificar mais uma coisa aqui no laser. Tá, esse último aqui, a gente coloca ele para fora, isso. Tá. Então, aproveitando que a gente copiou, no segundo disparo eu vou colar de novo aqui, ó. Vamos ver onde é que tá. Tô aqui no finalzinho, né? Ctrl C, Ctrl V. Certinho, pessoal? Então, de uma maneira simplificada, por assim dizer, você pode montar uma cena dessa maneira, tá? E até se organizar. Próxima videoaula, para aqueles que gostam de usar mais a tablet, a gente vai ver animação quadro a quadro no Toon Boom, né? Uma animação tradigital, digamos assim. Que é um exercício que todo animador costuma fazer no início, que é o saco de farinha. Tá bom? Então, pessoal, um abraço. Até a próxima aula. Tchau.